tarde, pessoal, nós temos maravilhosos escritores, a Flávia, o Caio, o Marquinhos, que o Marquinhos já é conhecido, somos, né? Atividade, e a Rosinha, a noiva, todo mundo gostou, tirou foto. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a minha parceira de diretoria de CME, a Thalita Garcia, que está lá no fundo. Que a mesa está longa, a gente está distante. Não é isso? Parecido com a dinâmica da manhã, eu vou apresentar, depois a Thalita apresenta outro escritor, eu apresento, eles vão falar um pouquinho da dinâmica deles, da realidade deles enquanto literatura para jovens, literatura juvenil, e depois a gente abre para as perguntas. Então vão pensando aí nas perguntas de vocês, tá bom? E eu vou começar com a Flávia Reis, que é escritora, poeta, cronista, e ela é especialista em teoria e crítica literária aqui da PUC. Isso aí. Ela é mestre em letras e doutora em estudos comparados de literatura e língua portuguesa, com a pesquisa em literatura infantil e juvenil pela Universidade de São Paulo. Ela tem diversos livros publicados para crianças e jovens, alguns deles selecionados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Constante nos diálogos, nos catálogos de Bolonha. Em 2020, ela recebeu o prêmio à seleção em cátedra de leitura da Unesco pelo livro Maremoto, que é o que ela trouxe, e também indicado ao prêmio Jabuti. Muito obrigada por ter aceitado o convite, Flávia. Ficamos muito felizes de você estar aqui. E a gente queria te ouvir um pouquinho sobre essa sua jornada em literatura juvenil. Obrigada. Boa tarde, turma. Boa tarde. Qual eu falo? Esse? Melhor? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, como uma pessoa educada, é agradecer a professora Diana Navas pelo convite e a turma do grupo de pesquisa aqui da PUC, de Literatura Juvenil. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, porque eu sou filha também da casa. Aqui também comecei a minha jornada de acadêmica, né? Então é muito legal estar aqui. A outra coisa que eu queria fazer é parabenizar vocês, os alunos. Sabem por quê? Porque vocês sabem que no Brasil a gente tem uma grande quantidade de evasão escolar. E saber que vocês estão aqui hoje, escutando Islã, fazendo Zine, e até citaram Carolina Maria de Jesus, então eu tive um princípio de esperança, assim, a esperança melhora quando eu vejo vocês aqui. Outra coisa, né, é um universo muito difícil. Escrever é uma coisa difícil. E também ser um escritor no Brasil é também bastante difícil, é um trabalho de formiga. E aí, para falar para vocês um pouco sobre o meu processo criativo, porque é esse o tema, né? Acho que vocês estão mais curiosos para saber como é que eu escrevo, né? Então eu acho que a primeira coisa, que aí talvez vocês até se identifiquem, é o processo de observação. O escritor, a primeira coisa que o escritor faz é observação, é exercer a observação. Por exemplo, o tempo que eu estou aqui, eu vi um aluno que está usando um tênis de cada cor, um tênis diferente. Ele está olhando para mim e está rindo. Você pode levantar? Vem aqui. Será que você... O nome dele é Otávio. Como é que ele chama? Otávio. Olha só. Então, o tempo que eu fiquei aqui, como observadora, eu reparei que o Otávio está usando tênis. São tênis diferentes, né, Otávio? Ou é o mesmo tênis? São All-Stars. Meu, eu amei isso. Eu adorei. Adorei, parabéns. Vou começar a adotar. Ele não é nada tímido, gente. Ele não é tímido. Bom, mas onde é que eu quero chegar com esse look do Otávio? Esse tênis de cada cor? Alguém reparou? Ou fui só eu? Agora, alguém já tinha reparado antes? Então, o que eu quero falar para vocês é que o escritor, ele tem como uma das principais características a observação. Então, é uma coisa que eu nasci com. Então, se eu entro numa sala, meio que meu computador aqui fica olhando, assim, e eu já crio histórias, né? Então, o Otávio já poderia ser um super personagem. Ele colocou miçangas aí. Olha, pois é.
Então, Otávio, você me inspirou hoje. Então, é assim que funciona com o escritor. Ele é sempre... a gente é movido por inspirações. Obrigada, viu, Otávio? Então, de posse dessas observações, né, que o escritor tem que ter para poder escrever, ele tem que olhar o mundo, né? E ele tem que perceber minúcias, tem que perceber, às vezes, algumas sutilezas. Por exemplo, hoje, quando eu estava no almoço, eu vi que eu estava com a Penélope, com a Gabriela Romeu. A Penélope estava tomando um suco de laranja, como se ela estivesse, assim, tomando um elixir. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que parte daí, parte desse movimento da observação. Pelo menos na minha experiência. Depois o Caio e depois o Marcos vai poder falar da experiência deles. Inclusive, a gente se viu até aqui com a Rosinha, uma noiva especial, que é o personagem do livro do Marcos. Bom, aí, como é que transito nesse mundo, né? Pela personalidade, eu gosto de aventura. Então, eu comecei a escrever histórias de aventura, né? E eu acabei de lançar um livro, esse livro foi do ano passado, Bernardo Mistério dos Gigantes, que é uma aventura, assim, em Minas Gerais, onde eu trago paleontologia e uma história, um romance de época. E aí, como é que eu faço para escrever e desenvolver isso? De onde saem essas ideias, né? Nasce da curiosidade, que eu acho que é o segundo princípio do escritor, assim, o escritor tem que ser curioso. E a curiosidade, turma, tá todo mundo prestando atenção? Preciso parar? Então, a segunda característica é a curiosidade, eu acho. A observação e depois você ser um curioso, né? E aí, normalmente nas minhas histórias, eu costumo, se eu posso, fazer pesquisas de campo. Normalmente eu viajo para os lugares. Então, esse trabalho aqui eu fui para Minas Gerais, para Lagoa Santa, né? Que é um lugar onde começou a paleontologia no Brasil. É um lugar onde começaram as escavações. E aí é o tipo de curiosidade que me interessa. E aí, isso é movido por quê, gente? Eu não sei o que vocês estão assistindo. Anime? Quem assiste anime aqui, levanta a mão. Mangá. Quem é mangá? Essa é a geração que está muito voltada para o Oriente, né? Mas a minha geração era voltada para o Indiana Jones e as histórias como Robinson Crusoe, Júlio Verne. Então, essas histórias, esses clássicos, começaram bastante comigo. E a televisão também. Né? Então, os filmes de Alan Quatermain, A Cidade do Ouro Perdido, Indiana Jones, No Tempo da Perdição, isso tudo foi... meu universo juvenil estava olhando para isso. Então, eu costumo escrever histórias de aventura. Eu gosto. Na pandemia, eu lancei esse aqui que é de horror, né? Eu fiz parte de um grupo que escreveu uma antologia de horror, chama Mundos Paralelos, sai pela Editora Globo, onde a gente fez ficção científica e horror. E eu particularmente participei, né, da coleção de horror, então também é uma história que tem bastante ideias sobre o confinamento que a gente estava lidando na pandemia, todo mundo aqui se lembra, né? Então, saíram esses para jovens, a gente está falando de literatura juvenil, né? Eu tenho um outro que é um diário, que chama Tempo de Beijar, né? E ele é uma história de uma adolescente que vai escrevendo diário sobre a escola. Então, conversa muito com o público de vocês, né? E o Maremoto, que foi o meu livro é um grande poema que está fracionado nas páginas do livro e que é uma história de uma pessoa que ela não sabe quem ela não sabe se ela é um homem, não sabe se ela é uma mulher, e ela está ainda numa questão de divisão, de se entender, né, como pessoa. E também trouxe um livro de poemas que eu lancei na pandemia, que chama Canto Algum, saiu pela Editora Reformatório. E
E aí eu até queria saber se a menina do slam estava aqui, a Nathalie. Eu queria agradecer muito a ela, porque na hora que aquela declaração da avó dela mexeu muito comigo, porque eu fiquei muito, não só emocionada porque ela teve uma avó presente, igual a minha avó não ligava para mim. Né? Aí, só sentada ali pensando, eu falei, nossa, eu acho que eu podia escrever sobre o fato da minha avó não ligar para mim. Minha avó tinha muitos netos, e aí ela não dava mínima para mim. E eu falei assim, nossa, né? Por que não, né? Então, assim, vir para um lugar desse, como esse, me inspira muito, né? Eu acho que o escritor, ele é movido por isso. A maior propulsora dele é viver. E aí, estar no mundo. E observar, e olhar, e ter curiosidade para o mundo. Então, eu acho que eu fico aberta para as perguntas. Quem quiser depois conversar comigo, eu estou super à disposição. Tá bom? Acho que é isso, gente. Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Não? Deixa eu ver esse aqui, peraí. Pega esse aqui. Boa tarde. Agora dá, né? Sim. Então agora eu vou apresentar o escritor Marcos Martins. É um escritor que toma café com fantasmas camaradas. É palestrante e às vezes gosta de voar em vassouras. Seus livros estão espalhados por escolas e buscam propagar temas importantes voltados à saúde socioemocional na infância e adolescência. É autor das obras Até que a Morte nos Ampare, a qual escreveu aos 16 anos, Mortinha da Silva, que aborda a questão do luto na infância, e o seu recente lançamento, Loirinha do Banheiro. Suas obras estão inseridas em diversas salas de aula e nas salas de leitura das nossas escolas, né, aqui da cidade de São Paulo. Então, nas EMEFs aí de vocês, na sala de leitura, tem livros do Marcos Martins. Acho que alguns aqui já leram até, né? Conhecem? Obrigada, Marcos, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Thalia. Muito obrigado, viu? Aliás, eu e a Thalia, a gente está sempre se encontrando. Igual a Flávia falou de inspiração, vou criar um personagem para você, Thalia. Porque a gente está sempre se vendo, isso me inspira muito. Pessoal, muito boa tarde. Boa tarde! Preciso ser sincero, depois desse lanchão que eu comi, viu? Caramba, igual a gente ali, né? A gente tava falando do lanche. Já tomei os 2 Toddy, me deu um soninho legal, mas tá aqui o bolinho também. Mas tá aqui, não, o bolinho tá maravilhoso. Não, sucesso. Mas só de estar aqui, eu já me sinto energizado. Obrigado, Paula, Thali, a toda a equipe da PUC de Educação pelo convite e oportunidade. Eu queria começar com uma pergunta aqui agora. Quem aqui já começou a assistir uma série, você não estava dando nada para a série besta. A série acabou, a tua cabeça explodiu, você seguiu todo o elenco no Instagram, você foi e se identificou com o personagem, você fez assim, amigo, o roteirista da série está na minha casa. Não é? Agora, melhor ainda, a série ela tem esse poder, o filme tem esse poder, mas o livro, principalmente. Quem aqui já terminou o livro e fez assim, ok, preciso de terapia? Não é? Cadê? E quando você gosta do livro, você faz assim, ó, Thali, você vai ter que ler, tá? Ah, mas eu não gosto desse gênero. Você vai ter que ler, tá? Não é assim? E, gente, eu já me identifico muito com vocês, porque eu sou muito assim. Tanto que, a gente falando disso de um processo de escrita, eu sempre fui uma pessoa que, na adolescência, eu sofria muito bullying. Tanto pelo meu tamanho, gente, porque eu não sou muito alto, né, Rosinha? Eu trouxe você aqui. Eu não sou muito alto, tanto pela minha voz, quanto pelo jeito que eu gesticulo, que eu falo. E na época, eu achava que tinha um problema até com o meu corpo, de tanto que falavam comigo, assim, sabe? De tanto que me zoavam, ficavam em cima de mim. E é muito pesado você se sentir um peso, não é verdade? É pesado demais você ser o próprio peso, fazer com que o outro entre na sua cabeça dessa forma. E eu queria compartilhar, eu não sei se alguém aqui está passando por isso, porque eu cheguei numa fase de me olhar no espelho mesmo e não gostar do que eu estou vendo. E eu não gostava, não por que eu não gostava, mas de tanto falar do meu corpo, do meu cabelo, eu queria mudar. E aí, os meus únicos amigos eram os livros. Real mesmo. Cara, eu me dedicava, eu jogava RPG de escrita, eu escrevia fanfic, tem uns fanfiqueiros aqui?
Ó, não, pera. Vocês querem fazer também? Mas vamos lá então, ó, tem um perigo aí. De fanfiqueiro pra fofoqueiro é muito grande. A gente tem um perigo de aumentar as coisas, né? Por causa da fanfic. Então, eu venho da fanfic. E eu escrevia muito, mas virei escritor por acidente. Como eu passava por tudo isso, tinha vergonha de falar sobre o que eu sentia, porque, ó, pasme, tá? Quem passa pelo bullying, às vezes você nem sabe. A pessoa não quer incomodar. Ela acha que realmente é um peso, sendo que não. Sendo que não tem nada de errado com o seu corpo. Hoje, né, eu saindo da escola, eu olho pra trás, eu vejo Rosinha, Flávia, Caio, Thali, Paula, eu vejo minhas fotos. Gente, não tinha nada de errado. Era eu sendo eu. Não deixa de ser você, de verdade. Aproveita a fase que você está passando agora. Porque não tem nada de errado em ser quem você é. Tem algo de errado com quem pratica. Com quem faz você perder o reflexo aí, a amizade com o seu reflexo no espelho. Mas não tem nada de errado contigo. E o que eu fazia? Como eu não conseguia falar sobre o que eu sentia, como eu não tinha muitos amigos, eu escrevia. Eu fiz uma poesia esses dias, postei lá no Insta, que eu não sou poeta, tá? Eu brinco de poesia. Vou jogando um texto lá, no meu negócio é mais a ficção. E eu coloquei assim, inventou amigos em Arial 12, que é a fonte do Word, né? E eu acho que a escrita tem muito disso, da gente poder se reinventar. Tem um pouquinho da gente nas nossas histórias. O meu processo de escrita, ele tá em como? Tá como? Eu vejo uma dor, eu sinto uma dor, ou eu vejo uma dor sua, de todo mundo, e eu chamo essa dor, Rosinha, para tomar um café. Sabe por quê? Às vezes o que você está passando, a gente consegue resolver num abraço, numa conversa, ou numa escuta, sabia? Tem tanta coisa que hoje eu já estou com 23, que eu passo, que é enorme, que eu vejo que é grande, eu fico, meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso. Meu Deus, eu sou um problema, meu Deus. Só que quando eu chamo esse medo para conversar, que eu tomo um cafezinho com ele, eu vejo que ele não tinha tantos dentes assim, tantas garras assim. Será que o seu medo é tão grande? Ou será que fugir dele só aumenta? Vamos chamar ele do jeito certo, vamos olhar. Por que eu tenho medo disso? Por que eu me sinto assim com o meu corpo? Eu posso conversar com alguém sobre isso? Tem algum livro que vai me ajudar? Eu posso me abrir com a Pro, com meu pai? E aí a gente vê que a gente não está sozinho. Foi assim que eu escrevi o meu primeiro livro, O Até que a Morte Nos Ampare, e é assim que eu norteio a minha escrita. Quando eu vejo um fantasma, um monstro ali, eu falo, vem cá, você vai me render uma história, e não de terror, tá? Porque, gente, eu tenho muito medo. Eu vou na cozinha de madrugada cantando ali embaixo. Tá bom? Então, eu tava com leitura aqui que falou, ai meu Deus, e o outro livro é terror? Não, não é terror, pelo amor de Deus, tá? Mas os meus livros, eles passam pela fantasia e pelo mistério. Um exemplo disso é a Rosinha, que veio aqui com a gente hoje. Ela, para quem não conhece, ela é personagem do meu livro Até que a Morte Nos Ampare, que está inserido aqui na sala de leitura de vocês, tá? Na rede. Chama o Pro, pega emprestado. Por quê? Ele conta a história da noiva Rosinha, e ela não é uma noiva qualquer, tá? Ela é uma noiva que ela morre no dia do casamento. E mais do que isso, a alma dela fica presa nesse dia, revivendo esse dia, até que ela descubra quem foi o seu assassino. E dentro dessa trama toda, né, Rosinha, que a gente vê temas ligados ao combate à depressão, valorização à vida, numa pegada Tim Burton muito legal. Se vocês quiserem saber mais, me segue lá no Instagram, que é @eumarcosmartins, Martins com Z. Estou com os livros aqui também, para quem quiser, né, conhecer e tudo mais, pegar mais informações. E também estou lançando agora a Loirinha do Banheiro, que é uma brincadeira aí com a Loira do Banheiro, que acho que a maioria das pessoas conhecem aqui. E a Loirinha do Banheiro, seguinte... Sou eu, só falando sou eu. A Loirinha do Banheiro vai fazer parte do Clube do Susto. Que é o seguinte, existe uma escola que é a Escola Arrepio. Nessa escola, tipo uma Monster High da vida, sabe? Estudam vários monstros. E aí tem um boato de que no banheiro da escola tem um monstro de um fantasma loiro. A diretora da escola, ela se chama Defuntina, que ela é uma caveira. E aí a Defuntina, ela tem tanto medo, né? Tanto medo do fantasma da loira, que ela se desmonta de medo. E ela fecha o banheiro para reforma, para tirar o fantasma de lá.
E aí, os amigos do Clube do Susto vão até o banheiro e falam, gente, é monstro que nem eu. Que fantasma é esse, meu Deus? Chegando lá, eles veem que a loira não era nada do que eles imaginavam. E pior, a loira vai ter que sair do banheiro. Mas quem é a loira do banheiro? Sem o banheiro, gente. O nome dela é Loira do Banheiro. Ela entra numa crise existencial e descobre tudo o que ela pode ser. Não é? E a gente às vezes cai numa dessas, né? De ter que se redescobrir. E esse é um pouco do meu processo, só um pouquinho da minha escrita. A gente pode depois conversar mais sobre isso no Instagram. Eu vou estar todo dia na Bienal do Livro também. Vou colocar a agenda lá no meu Insta para a gente se acompanhar com um outro lançamento além desses. E muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que a gente se sinta cada vez mais unido e abraçados assim com uma literatura. Valeu! Nós vamos conversar com o Caio Pese, que também é nosso parceiro. Nós já fizemos uma live, né, Caio? Bons literários. Tem livros em sala de leitura, assim como o Marquinhos tem. Gente, eu sei que depois do almoço dá aquela animação de quer conversar, mas vamos lá que tem muita coisa boa ainda. O Caio Pese, ele é escritor, roteirista e jornalista. Ele nasceu em São Paulo, em 1984, fez aniversário recente. Exatamente. Sua atuação transita entre projetos de arte, cultura e entretenimento. Ele é apaixonado por literatura juvenil e ele tem publicado os livros como o livro do Cuca, Fabulosa Mãe, tem sala de leitura, Edifício Universo, Procura-se Zapata também tem, Sala 1208 também tem, o Super Luiz também tem, para vocês procurarem depois. Ou se ainda não leram, eu sei que alguém já leu. Esses dois últimos foram finalistas da categoria Livro Juvenil do Prêmio Jabuti em 2022. O Prêmio Jabuti é um dos grandes, ou grande, tá? Pessoal, né, de repente não sabe, da literatura, aqui de premiação da literatura. Dirigiu documentários e escreveu peças de teatro e é o criador do podcast Mochila, que promove diálogos entre as narrativas criadas para pré-adolescentes, adolescentes e jovens e adultos. E agora a gente quer um pouquinho sobre, né, você, sua escrita literária, juvenil, para jovens, vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Twitch. Obrigado pelo convite, meninas. Obrigado, bom estar com vocês, Flávia, Paula, Thali, Marcos, Rosinha. Que bom. Para mim eu sempre muito feliz desses espaços para a gente conversar sobre narrativas para pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos. E fico mais feliz de a gente estar com o público, né? A gente falar com o leitor final, leitores, leitoras, porque eu acho que às vezes a gente fica conversando sobre literatura para jovens e a gente esquece de uma pecinha fundamental, que é o leitor, que é o jovem, né? Então, eu pensando em falar sobre o processo criativo, acho que tem muito, a Flávia falou muito bem, como que acho que é um processo muito comum, muito similar entre os escritores, né, Marcos? Essa questão da observação, essa questão da curiosidade, mas eu tenho batido muito nessa tecla, como autor para o público juvenil, de estar muito atento no leitor. Eu acho que o exercício da escuta é muito, muito importante. Então, o quanto mais eu posso estar com o jovem, como nessas oportunidades, nas escolas, sempre eu acho que o grande tesouro que a gente tem, né? E eu acho que nesse processo criativo, sempre de pesquisa, de leitura tal, eu acho que estar atento para o que vocês estão interessados é muito importante, senão a gente fica falando, sei lá, a gente faz literatura, eu tenho um medo de fazer literatura juvenil para adultos, sabe? Porque a gente faz para outro adulto e eu tenho sempre uma preocupação, uma atenção para entender o que vocês estão
curtindo, gostando. E assim, eu tenho muito orgulho dos meus livros, mas às vezes eu olho e falo assim, será que está rolando mesmo? E eu acho que esse exercício de o tempo todo ficar refletindo e até se auto-questionando na produção, para ver se está chegando mesmo, se está conectando. Então, assim, ler o que vocês estão nas mãos. Eu gosto de ir nas feiras literárias, nas bienais. Às vezes eu largo minhas coisas e falo, eu só vou circular para ficar olhando o que está na mão de vocês e ouvir, né? Mais do que eu falar o que o jovem gosta, o que é importante, fazer contar sobre qual é o caminho para conectar com o leitor, não sou eu que vou dizer, é o próprio jovem, né? E eu acho que essa escuta é fundamental. E é interessante, porque eu acho que esse exercício é importante, porque eu acho que, de modo geral, eu percebo, nós adultos, eu digo adultos, professores, pais, autores, muitas vezes, editores, eu acho que a gente, às vezes, cai num adultocentrismo terrível, que é essa coisa que a gente fica falando, eu vou contar para vocês o que é bom ler, né? E a gente invalida a escolha de vocês, né? Quantas vezes vocês já estavam com um livro na mão e ouviram assim, devia estar lendo outra coisa? Já aconteceu com vocês? É muito recorrente, eu não podia estar lendo quadrinhos, né? Não podia estar lendo o Diário de Banana. Quem já leu o Diário de Banana? Todos, pois é, quantas pessoas. E às vezes eu ouço assim, mas eles deveriam estar lendo outra coisa. Que coisa? Ué, por que não? E é muito doido, porque aí você pergunta pro jovem leitor, né? Às vezes é engraçado, eu vou nas escolas e pergunto, quem gosta de ler? E aí, às vezes, nem todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, por exemplo, quem leu o Diário de Banana? Todo mundo levanta. Eu falo, eita, tem alguma coisa aí, tem algum probleminha. E às vezes vem um professor e fala, porque eles só estão lendo isso. E aí eu pergunto para um menino ou para a menina, por que você está lendo isso? Por que você escolheu? Porque eu gosto de ouvir da boca deles, né? E aí eles falam, é porque o Greg sou eu. O Greg, o personagem que eu acabei de dizer. Então é muito doido quando a gente valida a escolha leitora de um jovem. E eu estou falando da juventude porque é quando eles começam a ter opinião. Vocês, que até a infância tem opinião, mas você consegue, né? A grande questão da leitura a partir da pré-adolescência é que o leitor começa a decidir o que ele quer, né? E não segue às vezes o que o pai, né? O pai, o professor e tal. E eu acho que validar, e a grande chave é validar essas escolhas. Porque é isso. Às vezes é o Greg, o personagem do Diário de Banana, ou tantos outros protagonistas de séries, então, que está lá, como o Marcos falou, sendo a grande companhia em algum momento chave, algum momento importante, e que abrindo diálogos, né, que não está tendo em nenhum outro lugar, nem na escola, nem na família. Então, acho que esse exercício de eu como criador, né, como autor, para além desse processo natural, né, que a Flávia trouxe, né, de observar, né, de ter a questão da curiosidade, eu estou muito atento, muito interessado o tempo todo para ver o que vocês estão, que livro que vocês estão na mão, porque eu posso não gostar, e a gente tem o direito de não gostar, né? Como eu também posso não gostar de um monte de livro adulto, enfim, de um monte de filme e tal. Mas eu, como criador, eu tenho que entender o que está conectando. Isso é importante, respeitar essa conexão com o jovem leitor. Então, assim, quando me perguntam assim, qual que é o caminho, qual que é eu sempre acho, lógico, não é um caminho reto, né? Tem todos os percalços aí, todas as adversidades, mas eu acho que sempre é esse exercício, quando me perguntam sobre o que faz conectar, ou sei lá, porque o jovem não lê. Aí eu pergunto, será que não está lendo mesmo? Ou não está lendo o que eu quero ler? Eu quero que leia. O que eu quero que ele leia? Porque ele está lendo pra caramba. Os mangás, né? Sei lá, as coleções, tantas coleções aí, sei lá, tantos autores, os young adults, né? Enfim.
tanta gente legal fazendo, conectando. Então, acho que esse é um exercício meu como autor, o tempo todo assim. Para além de achar uma história, construir uma história que eu acho interessante, com uma narrativa que possa, né, que eu acho que seja saborosa, mas como que eu estou conectando? É uma geração diferente da nossa, da minha. Né? Ah, mas eles não leem tanto, não querem ler tanto. Não saem do celular. Eu também não saio. Vocês saem do celular? Né? Muito cruel ficar falando com eles que não saem do celular, porque a gente não sai também. Outro dia, eu gosto muito de ler os livros que eles curtem. E é muito doido, porque nas escolas, quando eles percebem que um adoro lê, e eles jogam para mim e eu falo li, eles mudam a postura. Eles deixam assim e falam assim, ó. É alguém validando. Tá com a gente. Tá com a gente. E aí, eu gosto de muitas coisas. Mas tem, evidentemente, algumas coisas que eu falo, nossa, não entendi por quê. Porque curti. Aí tem um livro, não sei se vocês já leram, que é aquele A Casa da Árvore dos Três Andares. Uma coleção tem. E eu li, gente, eu adoro vários que vocês curtem. O Dia do Banana acho incrível, acho lindo, mas esse aí eu não entendi, eu achei tudo muito confuso. Eu falei, porque a gente tem uma cabeça muito linear da historinha, né? Tudo muito doido. E eu falei, isso eu não entendi. Aí um dia eu fui numa escola e ele falou assim, eu gosto daquele livro, não sei o que lá, sei lá. Eu falei, meu filho, por favor, me conta. Por que você curte esse livro? E ele falou, tio, que é tudo aleatório. Tá aqui. É tudo aleatório, né? Eu vou saber fazer um livro assim? Talvez não. Eu quero, talvez eu não saiba, mas eu tenho que entender o que está conectando. Eu tenho que saber que aquilo é o que está. Porque é uma outra geração. Eu vejo, eu tenho uma filha de 9 anos. É tudo diferente, gente. É tudo diferente. E a gente tem que jogar a favor, não jogar contra. A gente, às vezes, eu acho que a gente joga contra o tempo todo. Que devia estar lendo, que devia estar lendo mais. Que não sabe celular. Gente, é outra coisa. Então, eu acho que como hoje no meu processo criativo, já que o tema é esse, eu fui para esse lugar, mais do que falar como que é o meu passo a passo, eu acho que é importante abrir essa reflexão, né, de estamos jogando a favor deles ou contra? Dos vocês, leitores. Estamos abrindo a escuta para entender o que vocês querem, ou a gente está o tempo todo falando assim, vocês deveriam ler coisas que seria melhor. Livro de verdade. Quem já ouviu falar assim? Eu já ouço muito pai, eu quero que ele dê um livro de verdade. 500 páginas. O que é livro de verdade? Não sei. Então, assim, eu acho que é isso. Escolham, leiam, tenham essa liberdade. Tudo vale, tudo é possível, tudo é legal, o que está conectando, o que está chegando, o que está fazendo. A literatura e arte, para mim, tem uma única função: fazer a vida mais legal. Mas tem que fazer mais legal. A vida é treta, e vai ficando treta, mais ainda. Na adolescência, é o menino que você gosta e ela não vai você. É a menina que deu fora. É a prova que eu não quero estudar. Né? A mãe enche de saco. A mãe tem que arrumar uma coisa. Quer sair, não pode sair. Vai ficando pior. Vai, né? Daqui a pouco tem conta, boleto. Depois são os boletos. Boleto, conta. Coisa chata. No trabalho. Que bom, já diria o poeta Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Não basta, a gente precisa da arte para fazer esse lance mais legal. Já é legal, também não é só treta. É legal. Também. Tem muita coisa da hora. Ainda mais na adolescência. Eita, como disse o Marcos, aproveitem. Aproveitem, não percam esses jovens que estão em você ao longo da vida. Mas eu acho que a arte tem essa coisa maravilhosa, essa possibilidade desse encontro maravilhoso né, que faz com que a gente possa se sentir pertencente,
possa viajar, possa viver aventuras, que a gente possa dialogar com emoções que a gente não dá conta. E eu acho que, principalmente nessa fase da vida, na pré-adolescência, na adolescência, onde tudo começa a ficar muito turbilhão, ela é um aliado incrível. Mas tem que conectar também. Então, quem que escolhe qual é a arte que vai conectar são vocês. E nós todos ao redor só temos que falar, mano, vai. E é a partir desse fio que aí você vai descobrindo outros caminhos, abrindo os horizontes e bora. Acho que é isso que eu tenho refletido muito sobre o criar, né? Eu não falei um pouco do processo, mas eu fiquei pensando nesse caminho aí. O livro que eu li seu, com a Fabulosa Mãe, você falou muito desse, nós temos a Rosinha, temos uma escritora mulher, que você quis uma personagem mulher forte, porque chega de colocar mulheres não nos papéis interessantes na escrita, não é isso? Sim. O Fabulosa Mãe, meus primeiros livros foram todos os meus, acho que naturalmente, por eu ser menino, eram meninos, meus protagonistas. E aí eu resolvi, falei, tá na hora de escrever uma protagonista menina, que coincidiu muito quando nasceu a minha filha. E aí quando eu fui escrever esse livro, eu falei, qual é a personagem que eu gostaria de escrever que pudesse ser muito inspiradora para essa menina que está nascendo, mas também para as outras leitoras, né? E aí foi que eu criei a Mani, que é uma menina que, numa história de fantasia, que está nessa situação de duas cidades em guerra, e ela questiona, né? Por que as pessoas estão brigando. Então ela tem uma força de impacto, né? Mas, Paula, é engraçado, porque eu fui percebendo que as minhas meninas protagonistas tinham essa força de impactar o entorno, seja a Manu, seja a própria Albertina, no Super Ulisses, que também faz uma revolução lá a partir da leitura, enquanto os meus meninos tinham o inverso, eles faziam uma viagem para dentro, que é uma coisa também que os meninos fazem menos, né? Esse mergulho interno para as próprias emoções. Então, acho que são coisas, são pontos importantes aí que eu tenho trazido aí no meu trabalho na literatura juvenil. Alguém? Pessoal? Meu nome é Caio, tenho 14 anos, sou do feminino. No prefácio do seu livro, você falou que queria conversar com alguém pessoalmente, escola, etc. Você falou muito de café, da Doce Alma, até que você fala no seu prefácio. Qual foi o pior café que você já tomou? Nossa, caramba! Olha, o pior café que eu já tomei, e é legal você falar de café porque tem café no Até que a Morte Nos Ampare, porque a Dona Morte é um personagem que toma muito café, e a gente fala no livro que o café dela tem um gosto de outro mundo. É um café diferente. Tem que ler pra saber do gosto. E eu me inspirei, porque assim, eu gosto de café forte e com açúcar. Porque eu acho que quando a gente tira o açúcar, a alma já elevou muito, entendeu? Você já tá num nível ali, ó, transcendeu, não é? Então eu ainda tenho muitas coisas a resolver na Terra. Então eu não tirei o açúcar. Mas o pior café que eu já tomei, uma vez a minha avó fez um café correndo, na época da escola ainda, correndo, fraco. Eu não sei se ela coou mesmo pó 2 vezes, não sei se ela confundiu, sabe? Vó, tem coisa de vó ali. E aí eu tomei, gente, um café horrível, parecia chá. Nossa, eu fui pra escola xoxo, capenga, triste, entendeu? Cheguei na escola, aí tomei um café de verdade na escola, né? Peguei umas bolachinhas lá e tal, mas foi esse o café. E você falando disso, me lembrou muito, né, de que o café da Dona Morte, no livro, ele tem uma metáfora, você vai ler. Ele acorda a gente para a vida. E quando você toma o cafezinho da Dona Morte, ei, você está sabendo que a vida é só essa? Bora acordar para a vida? Será que você tem que ligar tanto para o que estão falando de você, do seu corpo, do que você é? E eu trouxe dessa inspiração, desse cafezinho aí, que eu tomei numa manhã que não foi legal. Mas não contem para minha avó, por favor, ela não sabe disso. Obrigada.
Boa tarde, meu nome é Micaela e minha pergunta vai para a Flávia Reis. Como foi escrever o livro Bernardo e o Mistério dos Gigantes? Então, esse livro ele é de uma série, né? Eu projetei, são 5 livros na série, esse é o terceiro. E como foi escrever? Foi achar uma curiosidade que eu estava interessada, que era o Bernardo, é um personagem, é tipo a Rosinha, só que ele é homem. Só que ele chega no Brasil em 1885. Alguém sabe o que estava acontecendo? Era a República, o Brasil era a República em 1885? Não, era o Brasil Império. Então aí eu faço uma pesquisa de campo e vou para Minas Gerais, para Lagoa Santa, que é onde se passam nas grutas, nas lapas de Minas Gerais. E é onde eles detectaram vestígios de preguiça gigante, de tatu gigante. Então, tudo isso mexe muito com a minha imaginação. Quando eu penso assim, um tatu gigante, vou escrever. Então, esse universo da paleontologia, e imaginar que a gente teve animais gigantes no Brasil, depois dos dinossauros, lógico, mas esses animais gigantes, o dente de sabre, o tigre, né, de dente de sabre, esses animais fantásticos. Então, isso mexe com o meu imaginário. Então, levo para a história. Então, e a história que se passa assim, num grande portal. Ele passa por uma fenda numa gruta, e aí ele vai cair nesse ambiente onde existiam esses gigantes. E no fundo, o que mais me seduz nessa história, na produção, é justamente saber que isso existiu no Brasil. E é uma coisa que a gente pouco fala. Alguém aqui já estudou? Sabe que isso existia, que isso tem em Lagoa Santa, no Minas Gerais. Então, é isso. Eu acho que acabo, de certa maneira, trazendo elementos fascinantes na história do Brasil e que eu acho que eu acabo contribuindo. O Caio falou sobre conectar, né? Talvez a minha forma de conexão seja trazer esses elementos fantásticos que realmente existiram para o leitor jovem. Então, acho que é mais ou menos isso. Meu nome é Luvânia, eu queria perguntar para o Caio de onde vem essa paixão pela literatura juvenil. Tudo bom? Pois é, eu acho que eu fui descobrindo isso no meio do caminho. Porque quando eu sou as pessoas me perguntam quando começou a minha paixão pela literatura, eu não sei muito dizer, porque eu acho que eu já nasci com esse chip, esse amor. Eu sou filho único. Então, nasci aqui em São Paulo, morei aqui em São Paulo, em apartamento. Então, eu acho que a minha brincadeira de infância, minha companhia de infância, eram os personagens das histórias, da televisão, da série, da novela, dos quadrinhos. E aí, um dia eu me dei conta que, para aquilo existir, precisava alguém criar. E aí eu falei, acho que essa é a brincadeira que eu quero fazer. Então, a minha grande brincadeira, desde a infância, era criar história, fazer história de quadrinhos, jornalzinho e tudo mais. E eu não parei. Mas acontece que eu achei que eu iria escrever. Eu nunca fui crescer, nem deixei de gostar de histórias para a infância, para a juventude, mas eu achei que eu ia ser um escritor para o público infantil e juvenil. Mas quando eu comecei a escrever as minhas primeiras histórias, eu fazia história, eu tinha ideia de uma história mais infantil, e eu falava, mas tá muito curto isso, preciso de mais coisa, eu preciso mais. Então eu fui entendendo que eu gostava de histórias com mais fôlego e com mais acontecimentos, reviravoltas, tramas e tudo mais. E aí eu entendi que tinha que esse formato, que esse tipo de narrativa mais de aventuras, de reviravoltas, funcionava mais. Entendi, já sabia, mas me dei conta aqui no meu caminho que funcionaria mais para o público a partir de um pré-adolescente que já tinha essa capacidade leitora de uma história de mais fôlego. E aconteceu que eu gostei de fazer, comecei a ser publicado, deu certo, e eu falei, eu acho que gosto, adoro, me divirto,
Acho super legal e, de fato, eu acho que essa fase da juventude é uma fase tão potente, tão maravilhosa, onde você... a gente está descobrindo tudo, tem uma força e uma fragilidade, tem uma ternura nessa descoberta. Eu acho mágico. Então eu falei, quando vai para o mundo, né, quando descobre o que está fazendo por aqui, em todas as emoções, conflitos, dúvidas, angústias. E aí eu foquei nessa e entendi que eu era apaixonado por narrativas para a juventude. Recentemente, minha filha agora está com 9 anos, agora que ela vai começar a ser meu público leitor, embora ela não esteja tá nem aí por meus livros, eu acho que é uma questão... Mas há uns 2 anos atrás, eu falei, eu vou aproveitar que ela está com 7 anos, eu vou não sei se eu vou ter outros filhos, até ter neto, né? Eu vou tentar fazer um livro infantil. Horrível. Então, eu acho que tem um lugar que eu curti, gostei, e é onde eu estou surfando e quero surfar bastante ainda. Mas foi um caminho. Eu acho que eu entendi no meio do caminho que era esse lugar. E me apaixonei. Boa tarde, meu nome é Luara. Minha pergunta vai para o Marcos. Marcos, se a Rosinha não tivesse morrido no seu casamento, como seria mais ou menos a continuação da história? Você está falando com um autor de peixes. Eu sou do signo de peixes. Então, ó, eu solto spoiler pra caramba, entendeu? Medo de contar um spoiler aqui, que eu sei que ele mesmo tá lendo ainda. Mas muito legal a sua pergunta. Primeiro, você tá de Kiki, né? Eu amo esse filme. Esse filme, assim, uma chuvinha, entendeu? E um bolinho de chuva, um biscoito, é tudo pra mim. Eu amo muito, sério. Tá muito legal o seu cosplay. E você fez até a vassoura? Ah, não. Tá demais, sério. Muito legal. Se a Rosinha não tivesse morrido no dia do casamento dela, eu acho que o livro, ele teria uma pegada, como posso dizer, ele teria uma pegada muito mais triste. Porque é engraçado que Até que a Morte nos Ampare, por mais que tenha morte no título, né, Rosinha? O livro fala muito sobre vida. E lendo, quem leu está entendendo, quem não leu vai entender. A Rosinha, ela passa por muitos desafios. Por quê? Ela é uma jovem de 16 anos que viveu aqui no Brasil em 1800 e lá vai bolinha, na época das carruagens, dos vestidos, em uma cidadezinha muito encantada. E nessa cidade tem uma lei, é lei. Toda menina de 17 anos tem que casar. Porque a padroeira da cidade é a Santa Lourdinha Casamenteira. E tudo gira em torno da Santa Lourdinha Casamenteira. E ela tem que casar. Ela é filha do coronel da cidade. A cidade para o casamento. Mas ela é florista. E o sonho dela é ir para a França estudar perfumaria. Meio Bela e a Fera o negócio, sabe? Sim, eu me inspirei muito na Bela e na Bela Adormecida para criar a Rosinha. E na Emily, do Tim Burton. Então, acontece muita coisa ali com ela que, infelizmente, ela acaba falecendo. Mas se ela não tivesse morrido, a história ia ser muito, muito, muito triste mesmo. Tá? Então, eu acho que o que aconteceu da forma que tinha que acontecer aqui no livro, porque a gente fala sobre combate à depressão de uma forma muito leve e tem um pouco até de comédia no meio. Mas muito interessante a sua pergunta, e isso me deu uma ideia para um segundo livro agora. Isso me deu uma ideia. Aqui, ó, já captei uma ideia aqui. Eu vou lembrar disso. Meu nome é Agatha e eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flávia. O que você aconselharia para uma pessoa que quer seguir a vida como escritor, escritora? Então, abrir os canais, os olhos, a sensibilidade. Eu acho que isso é uma habilidade que você pode, lógico, adquirir, mas muitas vezes a gente já nasce com, né? É difícil, mas eu acho que todo mundo é capaz de escrever, todo mundo. E aí você tem que... Eu acho que o que ajuda a escrever melhor é ler. Então, quanto mais você lê, melhor você escreve. Então, acho que isso fica como uma boa dica, né? Então, lê tudo o que está acontecendo. Eu agora vou mostrar para vocês o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo um livro
chama A Bom, Palavra que é precisa assim de indicação já, perfeito. Estou lendo esses dois, porque eu leio vários livros ao mesmo tempo. Ó, eu estou lendo As Coisas Frágeis, do Neil Gaiman, que é um livro juvenil também. E estou lendo esse, que é A Palavra que Resta, que é do Stênio Gardel. Quem já leu? Alguém já leu? Gente, vocês acham que esse livro, juvenil, poderia ser para ensino médio? Né? Ninguém fala, né? Engraçado. Então, estou lendo esses dois livros que dava para um público assim, de ensino médio. Esse aqui também, versão para ensino médio. Mas eu acho que quanto mais você lê, melhor você escreve. Quanto mais você observa e é curioso, você também são outros mecanismos, né, que você tem que agrupar. Acho que eu respondi, não respondi? Meu nome é Igor, eu vou fazer uma pergunta para o Caio. De onde surgiu a ideia do livro Super Ulisses? O Super Ulisses? Então, o Super Ulisses é um livro, que é esse aqui, ó. Né? É engraçado porque esse livro nasceu. Eu sempre tenho muitas ideias ao mesmo tempo, até terrível às vezes, porque às vezes eu preciso falar, não vou dar conta de todas as ideias. Mas especificamente quando eu fui escrever esse livro, eu estava querendo participar de um edital do governo que tem, né, dos PROAC da vida, que é um prêmio que o governo paga para publicar um livro. E eu estava sem ideia. Eu falei, puxa, sobre o que eu posso falar? Né? Naquela situação específica, eu estava sem ideia. Quando a gente precisa de ideia, a gente, né, não tem. E aí, cara, eu resolvi fazer um exercício comigo mesmo, falar assim, Caio, se alguém te encomendasse um livro, sobre o que você queria que fosse essa encomenda? Olha que doido. E aí eu falei, que tema que seria importante aí? E para mim, a questão da transformação pela leitura é um tema fundamental. Eu falei, cara, eu vou fazer um livro sobre isso. Um livro sobre o amor pelos livros. E aí isso foi a fagulha criativa, a fagulha inicial para desbravar o caminho do Super Ulisses. E aí, nesse momento que eu estava criando, tinha acabado de ter duas experiências. Né? Tinha viajado muito no interior de São Paulo para fazer feira literária, em escola, e eu ia da carona do motorista da editora, e era tão bonito essa coisa de atravessar as estradas para meio, né, como diria Milton Nascimento, o artista ia onde o povo está. E era, para mim, eu falei, cara, essa é uma história que falasse sobre o livro chegando, o livro, né, o acesso ao, né, o livro circulando. E também eu tinha acabado de participar de um projeto, de um programa de televisão sobre literatura, que foi criado e dirigido pelo José Roberto Toreiro, e ele tinha me convidado para fazer um quadro nesse programa, onde eu dirigi e roteirizei, e era sobre bibliotecas o quadro. Né? O programa chamava Super Livros. E aí eu estava com uma pesquisa muito grande sobre bibliotecas. Então, a hora que eu fui criar um livro sobre o amor pelos livros, eu trouxe essa questão do livro circulando pelas cidades e a questão da biblioteca. E aí surgiu a história da Albertina, essa menina apaixonada por livros que tem um desejo, acaba criando uma biblioteca ambulante aí, uma biblioteca que circula, que é o Super Livros. Foi assim que nasceu o livro. Agora nós vamos deixar esse momento que vocês gostam para foto, autógrafos, e agradecemos demais essa mesa maravilhosa. Obrigado. E eu vou sair daqui correndo, porque eles vão invadir tudo aqui.